O Fala Brasil está de volta para falar do arroz com feijão. O prato é o mesmo. Os ingredientes principais também: arroz e feijão. E o brasileiro está comendo mais arroz com feijão. O arroz com feijão. De arroz com feijão. O arroz com feijão. Arroz com feijão. O arroz com feijão. De arroz com feijão. O arroz com feijão. Não existe uma data exata para quando a mistura arroz com feijão se tornou a dieta básica da família brasileira. Especula-se que o feijão era consumido pelos indígenas e o arroz tenha sido trazido pelos portugueses. A mistura de ambos, mesmo que sem uma data específica para ter acontecido, é suposto que ocorreu ainda durante a época em que o Brasil era colônia de Portugal. Alguns dizem que o prato é perfeito por ser rico e completo em nutrientes essenciais. Outros dizem que a combinação engorda, principalmente pelo alto índice glicêmico do arroz. Eu só tenho uma coisa a te falar: arroz sempre foi comida de escravo, e você é só o escravo da vez. Desde a Roma Antiga até hoje, os grãos podem ser considerados a comida oficial das pessoas de baixa renda. E embora as dietas possam sofrer grandes alterações ao redor do mundo e ao longo do tempo, incrivelmente, a dieta dos escravos sempre foi muito similar. Em Roma, a base da alimentação dos pobres e dos escravos era formada por grãos, como o trigo, que em um dos pratos mais tradicionais era fervido até virar um mingau, além do tradicional pão. Eles também tinham direito a se alimentar de alguns legumes, algumas frutas e vinho barato. Na Grécia, os escravos eram alimentados com feijões, legumes, vegetais e grãos. Raramente, eles recebiam miúdos dos seus mestres. Na Mesopotâmia, os soldados, os prisioneiros, os servos e os trabalhadores da construção recebiam apenas 8 xícaras de grãos de cevada, mingau e pão por dia. Outro caso que podemos citar é a China, onde os mais ricos tinham acesso a certa quantidade de carne e os camponeses se alimentavam apenas de grãos. Agora, um dos exemplos que mais vai te chocar é o exemplo dos grandes gladiadores. A alimentação deles também era constituída por grãos e vegetais. A carne era raramente consumida por eles, até porque eram tratados como escravos. Basicamente, era uma alimentação rica em cereais e praticamente nula em proteínas. Um estudo legista realizado nos restos mortais de 22 gladiadores que viveram em Éfeso por volta de 200 anos antes de Cristo concluiu que eles consumiam principalmente trigo, cevada e grãos, contendo poucos indícios da ingestão de carne e laticínios. Somente 2 casos apresentavam níveis altos de proteína animal e baixa presença de cereal, e em ambos os casos concluíram que eles podem ter sido de origem estrangeira e terem tido uma morte precoce. Avançando um pouco no tempo, podemos ver que na Idade Média, o mesmo costume de alimentar os escravos, os servos e os mais pobres com grãos continuou. A comida era predominantemente pão e vinho para os mais humildes, e carne de porco e frango para os nobres. A carne bovina ainda era muito rara na época. Para os camponeses, a base da alimentação era formada por cereais, os quais eram preparados como papas, mingaus ou feito pão. Ainda tinham acesso a alguns legumes como alcachofra, ervilha, cenoura e beterraba. Em alguns poucos locais, alguns conseguiam pescar para incluir peixes em seus cardápios. Algumas normas sociais também prescreviam que os trabalhadores se alimentassem de alimentos menos refinados, pois acreditava-se que o trabalho manual exigia alimentos mais pobres e baratos. Ao avançar um pouco mais no tempo, podemos dar como exemplo os escravos do Brasil colonial. Por aqui, eles basicamente recebiam uma ração. Era constituída de milho fresco ou assado, aipim ou farinha de mandioca, ou recebiam uma porção de arroz e feijão. Em alguns locais era servido fubá, milho ou angu, e em outros recebiam feijão preto, canjica, toucinho, carne seca, farinha de mandioca e algumas frutas, como laranja e banana. E você sabe o que, além da comida dos escravos, nós encontramos em comum ao longo de todos esses anos? A alimentação dos senhores donos dos escravos e da parte mais nobre de todas as civilizações. Em todos os casos, eram extremamente raros os alimentos ricos em grãos. A base alimentar dos mais ricos sempre foram as carnes de melhor qualidade, os vinhos da melhor qualidade. Eles comiam pão sim, mas a quantidade era muito menor e a variedade de alimentos realmente ricos em nutrientes essenciais
era muito maior do que o oferecido à parte pobre da sociedade. Acontece que, se formos analisar nutricionalmente, o arroz é um alimento pobre em nutrientes, principalmente se comparado à alimentação que era a base das pessoas mais ricas nas sociedades citadas. O arroz, além de ser rico em carboidrato e amido, é considerado um alimento de alto índice glicêmico. Segundo uma pesquisa realizada em Harvard, consumir uma porção de arroz branco tem o mesmo impacto que consumir açúcar de mesa puro, pois causa um aumento rápido e alto no açúcar no sangue. Alguns nutricionistas recomendam que não se corte o arroz da dieta, defendendo que o mesmo é parte essencial da alimentação diária do brasileiro, desde que combinado com outras fontes nutritivas. Outros defendem que o arroz precisa ser somente consumido em quantidades um pouco menores. Eu só digo que, além de pouco nutritivo, você quer mesmo ingerir diariamente um alimento que, na escala de análise de índice glicêmico, atinge valores entre 70 e 73, para efeito de comparação, o açúcar refinado branco atinge na mesma escala valores entre 65 e 68. Você já parou para pensar em quem tem diabetes e come arroz normalmente, porque algum profissional de saúde disse que não haveriam riscos nisso? E os problemas não param por aí. Na maioria dos cereais é possível encontrar micotoxinas. As micotoxinas são metabólicos tóxicos produzidos por fungos, que crescem e se proliferam em grãos quando em condições ideais de temperatura, umidade e presença de oxigênio. Em poucas palavras, as micotoxinas são produzidas pelo famoso mofo. O grande problema é que elas prejudicam o sistema imunológico, o sistema nervoso, o fígado, os rins e interagem de maneira negativa com a microbiota intestinal. Além disso, elas também são carcinogênicas e estrogênicas, o que significa que elas impedem o bom funcionamento do metabolismo de estrogênio. Inclusive, estudos mostram que o efeito estrogênico pode causar imunossupressão e redução da produção de espermatozoides e dos níveis de testosterona. Agora faça um breve e simples exercício mental. Junte a baixa quantidade de alimentos com a baixa densidade nutricional desses alimentos. Junte a baixa ingestão de proteínas com os malefícios causados por esses poucos alimentos que podiam ser ingeridos e some tudo isso ao grande esforço físico que era necessário que os escravos fizessem em seu trabalho diário. Com um resultado óbvio, teremos pessoas fracas, desnutridas, doentes, com testosterona baixo, vigor baixo e capacidade de reação diante dos seus servos praticamente nula. Agora faça uma comparação com o estado atual da maioria da população mundial, onde as principais recomendações são de que você precisa comer menos carne e mais cereais, tudo em prol da redução do aquecimento global e da sustentabilidade. Os servos se alimentando de cereais e comida ultraprocessada barata, enquanto os grandes senhores continuam se alimentando do que há de mais saboroso, nutritivo e completo para sua sobrevivência. É o que vemos na nossa sociedade. Pessoas obesas, fracas, com deficiências nutricionais e hormonais. Pessoas inertes na luta contra todo um sistema que só quer mantê-las escravizadas. A escravidão não acabou. Ela só mudou a sua face, aumentou a quantidade de servos, utiliza o planeta todo como um campo de escravos e hoje é mais conhecida como globalismo. Se esses assuntos te interessam e você quer receber conteúdos mais completos, clique no link que está na descrição ou no comentário fixado e inscreva-se na newsletter Monday Secrets. Semanalmente enviarei novas pesquisas médico-científicas, estudos que não são divulgados e conteúdos que não posso estar publicando por aqui, para não perder minha conta. Inclusive, um desses assuntos é sobre o grande segredo que os nossos ancestrais tinham para a cura de doenças, regeneração do corpo e aumento de energia, e que eu deixei tudo bem detalhado nesse vídeo aqui.